Boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sei que muitos estão olhando e dizendo assim: nossa, mas é muito rosto que eu não conheço. Aqui, irmãos, nós temos 4 igrejas representando esses coros. A Igreja da Vila Mariana, a Igreja Presbiteriana da Penha, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Igreja Presbiteriana Unida. Certo? E eles estão fazendo um tour por essas igrejas, né? Começaram hoje pela manhã na Unida, hoje à noite aqui na Vila Mariana. Semana que vem? De manhã? De manhã? De noite? Ok? Então é uma oportunidade aí para você ir na sua igreja. Na sua igreja. Entendeu? E não acompanhar a turnê. Tá bom? Nós temos hoje o desafio de encerrarmos a nossa série de mensagens sobre família. Estamos conversando desde o início desse mês, esse tema Somos Um. Somos um no papel do homem, no papel da mulher, no papel de pais e hoje no papel dos filhos. Somos um na honra. Como nós lidamos num contexto tão desafiador para nos relacionarmos com os nossos pais. Pastor, por que o contexto é desafiador? É desafiador porque a nossa cultura é uma cultura com intolerância ou tolerância zero com o envelhecer. Para todos os lados que nós olhamos, são soluções paliativas para mascarar a sua própria idade. Nós produzimos um culto à juventude. Tendemos a dizer que isso é bonito e isso é feio. Já não me enquadro mais nesse seleto rol. Essa é a nossa tendência. A nossa sociedade busca juventude eterna, porque o envelhecer é sinônimo da obsolescência. Velhos e velhas não têm o respeito que merecem dentro da nossa cultura. Pastor, não se usa a palavra velho e velha. É a denominação utilizada pela Organização Mundial da Saúde. Politicamente correto, idosos e idosas não carecem do nosso cuidado. Nós honramos e devotamos a uma superficialidade da aparência. E a essência, ela é negociada. Quando a pessoa não é bonita, quando a pessoa não é agradável, quando a pessoa não demonstra com os seus cabelos brancos relevância. Nós desesperadamente nos recusamos a crescer e a amadurecer. Ainda nessa semana, nós recebemos um casal na nossa casa e a fala dele foi o seguinte: pastor, o pastor da minha igreja me convidou para trabalhar com adolescentes. Puxa, eu estou meio na dúvida, porque eu não sei se eu tenho o jeitão de adolescente ainda. Aí eu falei para ele: mas qual é a mensagem que você quer passar para eles? Que envelhecer, amadurecer é ruim? E você vai bancar um quarentão ridículo, de bonezinho para trás, cheio de gíria e falando tipo a cada 2 palavras? Essa é a mensagem que nós passamos, de que envelhecer é ruim. Desonrar a maturidade não é o único problema da nossa cultura. De modo perverso, a nossa cultura ainda transforma em virtude o desdenho por outras pessoas, principalmente nas redes sociais. Que você tem o anonimato, que você tem
a liberdade de não estar olho a olho e dizer aquilo que precisa ser dito. Então, tudo isso monta um quadro que honrar pai e mãe é absolutamente desafiador. Existe um professor da Universidade da Califórnia, chamado Jared Diamond, e ele diz o seguinte: hoje, com o vasto acesso tecnológico e inesgotável de informação que nós possuímos, nós não precisamos mais dos maduros e das maduras como fonte de sabedoria. Pai, o que é? Eu não sei. Hey Google, o que é? E ele diz o que é. Esse quadro é desafiador para que nós honremos os nossos pais. Agora, o que é honra? Biblicamente, a palavra honra, ela carrega um significado no hebraico de pesado, de importante. Pastor, o senhor tem honra então, né? Bastante honra. Estou tentando perder a honra aos poucos, né? Espero que só num sentido da palavra, não do outro. Para isso, eu gostaria de utilizar na nossa meditação dessa noite 2 textos bíblicos. O primeiro deles está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Segundo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. 2 textos bíblicos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o teu povo se reúne nessa noite para prestar-lhe culto. E nesse momento do culto que nós prestamos ao Senhor, é o momento em que nós paramos e ouvimos. Até agora, Deus, nós falamos, intercedemos, rogamos, cantamos, louvamos, suplicamos, agradecemos. Mas agora, nós queremos nos aquietarmos diante do Senhor, para ouvir a Tua palavra. E Deus, essa responsabilidade nessa noite é minha. O Senhor sabe da minha miséria. O Senhor sabe de todas as minhas limitações. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que em Cristo, pelo poder do Espírito, eu seja instrumento do Senhor para falar ao coração da Tua igreja, para orientar como devemos proceder para glorificar o Teu nome através das nossas atitudes. É o que nós pedimos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muitas vezes nós utilizamos esse versículo de número 12, com uma aplicação errada do seu sentido. E qual a aplicação errada é esta? Quando nós lemos esse versículo, nós temos a tendência de achar que se eu honrar pai e mãe, tudo vai bem na minha vida. Se eu honrar pai e mãe, eu não vou ter problema no meu namoro, eu não vou ter problema na escola, eu não vou ter problema de saúde, eu não vou ter problema em nenhuma área da minha vida. Mas pensar nesse versículo, e eu estou fazendo aqui a conexão dele com Deuteronômio, que é aquele que fala para que tudo te vá bem, ok? Por que é errado nós olharmos para esse versículo de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nessa perspectiva? Porque não é esse o contexto em que o texto foi aplicado. Não é esse o contexto que essas palavras chegam para os seus ouvintes originais. Por quê? Porque Êxodo capítulo 20
contém os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles antecedem a entrada de um povo numa terra. Ou seja, Deus está concedendo a Israel as orientações para como eles devem viver em comunidade, não individualmente. Eu não posso ler esse versículo e aplicar somente para mim. Esse versículo, originalmente, ele é aplicado para um povo, para uma sociedade, para uma nação, para um grupo de pessoas que iriam viver juntos e que até então estavam sobre um jugo do egípcio, vivendo como escravos, debaixo de leis estrangeiras, e agora iriam caminhar para uma vida comunitária, com a mesma fé e as orientações de Deus para moldar aquela sociedade, para ensiná-los a viver. Agora, a pergunta que vem é: pastor, como que eu, honrando meu pai e a minha mãe, eu beneficio uma sociedade? Já já eu falo sobre isso. 1500 anos depois, o apóstolo Paulo resgata esse mandamento e traz em Efésios uma outra aplicação. Que aplicação é essa? Como era essa igreja de Éfeso? Em que cidade? Qual era o contexto cultural dessa cidade? Éfeso era uma cidade culturalmente muito agitada. Ela possuía um dos maiores anfiteatros do seu tempo. Ela era também uma cidade muito religiosa e pagã. Existia um templo a uma deusa nessa cidade. E essa deusa, ela era cultuada por meio de prostitutas cultuais, aonde os atos sexuais dessas prostitutas glorificavam a essa deusa. Pastor, qual o número dessas prostitutas? Estimam que seja entre 5 a 6 mil prostitutas cultuais. Ou seja, criar filhos dentro desse ambiente cultural é muito desafiador. E quando o Evangelho chega em Éfeso, o Evangelho chega permeando a cultura, penetrando na cultura. Ele não respeita isso. E as pessoas se convertiam. E quando as pessoas se convertiam, existia um problema. Porque elas não saíam da cultura, mas conheciam o Evangelho e viviam na cultura. Por isso o apóstolo Paulo escreve esse texto, e a gente já tem visto esse texto há um bom tempo, né? Voltado para esse povo, para este público. Então, criar filhos ali era extremamente complicado. Filhos que se convertiam e os pais não. Então, a primeira pergunta que surge é: eu devo honrar o meu pai e a minha mãe, mesmo que ele adore a outros deuses? A pergunta é legítima e a resposta é clara. Sim! Porque nós não honramos os nossos pais em função daquilo que eles acreditam. Nós não honramos os nossos pais somente pelas coisas boas que eles fazem por nós, ou enquanto eles são bons, porque a bondade é relativa. Eles estão tomando atitudes que eu posso estar enxergando como sendo ruins, mas que são boas. Então, eu honro os meus pais, porque eles são os meus pais, não pela fé. E tendo dito isto, eu preciso retomar aquela introdução. Como eu compreendo essa passagem?
essa passagem está vinculada ao versículo 21 do capítulo 5, que diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por quê? Porque todos os papéis familiares estão debaixo de uma submissão. Homens submetem a sua esposa amando. Mulheres se submetem aos seus maridos respeitando. Pais se submetem aos seus filhos disciplinando. E filhos se submetem aos seus pais honrando. Este é o princípio. Este é o princípio. Tendo dito isto, algumas coisas para nós considerarmos nessa noite. Vamos voltar para Êxodo capítulo 20. Quando Deus escreve nas pedras os 10 mandamentos, as 10 palavras, e entrega isso para Moisés, essas palavras, elas contêm orientações. Essas palavras, elas contêm vida. Porque quais são os primeiros mandamentos? Nós temos uma divisão entre eles. Aí estão os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás o nome do Senhor em vão, e lembra-te do dia de sábado. Esses 4 primeiros mandamentos, eles têm uma relação do homem com Deus. Então é como que eu me relaciono com o meu Deus. E Deus diz. Aí, vem os outros mandamentos. O 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Pastor, tem só 9 ali. Você não reparou, mas só tem 9. Onde está o 5º mandamento? O 5º mandamento, ele é cravado, ou melhor, essas outras 5 são das relações comunitárias. Onde está o 5º mandamento? O 5º mandamento está cravado no meio disso, que é: honra o teu pai e a tua mãe. Por que que esses mandamentos representam orientações para uma vida em comunidade? Vivam para a glória de Deus. E vocês fazem isso diretamente com os 4 primeiros mandamentos e indiretamente, relacionalmente, com os outros 6 mandamentos. Por que que esses mandamentos são dados para nós? E por que que o quinto mandamento é o centro desse decálogo? A gente tem que entender que no processo de formação de Israel, a sua espiritualidade ocupava um lugar central. Pastor, não é assim hoje? Infelizmente não. No tempo de Israel, as crianças cresciam e andavam no meio do povo. Elas observavam o comportamento dos mais velhos. A espiritualidade, a guarda do sábado, os sacrifícios ofertados a Deus, todos eles eram vistos pelas crianças. Elas não aprendiam isso na escola bíblica dominical. Elas aprendiam isso na vida cotidiana que elas experimentavam. Não existia a terceirização da espiritualidade dos filhos. A igreja tem programação sábado de manhã para criança. Puxa, que ótimo. Eu venho, deixo meu filho, aí eu posso ir no cabeleireiro, eu posso ir no mercado, eu posso fazer a unha, eu posso fazer um monte de coisa, enquanto eles cuidam da vida espiritual do meu filho. Essa é a diferença. No contexto de Israel,
o coração da criança era cuidado pelos próprios pais. Não espere que 2 horas de programação na semana surja efeito nas outras 24 que ela não vê e experimenta o relacionamento espiritual na família. Percebe a diferença? Por isso que Deus dá os mandamentos para que o povo viva bem. O coração da família de Israel, no coração da família se encontrava essa honra aos pais. Ter nos seus pais uma visualização de que eles são orientação e direção de Deus para a sua vida. Filho, isso é honra aos seus pais. É entender que da boca dos seus pais saem ou podem sair orientação de Deus para você, filho. E Israel entendia isso muito bem. A ética comunitária e social de Israel estava diretamente vinculada à honra aos seus próprios pais. Nos 4 primeiros mandamentos, nós vemos o primeiro dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu não vou cultuar o meu corpo, eu não vou cultuar o meu emprego, eu não vou cultuar as finanças, eu não vou cultuar e ser devoto do meu esposo, da minha esposa, eu não vou ser devoto e idólatra dos meus filhos. Nós aprendemos com os 10 mandamentos essas orientações de Deus. Nos últimos 5, 6 mandamentos, nós aprendemos, e aqui entra o benefício da comunidade, como que o caráter de um cidadão é formado. Quando ele entende que brigas não são resolvidas na ponta de uma pistola, e ele não mata. Quando ele entende que a mulher que pertence ao outro é do outro e não é minha, e aqui é minha, e eu devo estar com ela. Quando eu entendo que o bem que o outro possui, o telefone, o computador, a casa, o carro, o relógio, não é meu, é dele, e eu não furto. Quando eu entendo que o meu caminhar na comunidade, o meu testemunhar cristão, ele influencia e mobiliza outras pessoas. Por isso eu sou responsável pelo meu testemunho. Quando eu entendo que o meu papel na sociedade precisa passar pelo contentamento daquilo que Deus me dá. E a cobiça, ela precisa estar afastada. Porque um coração que é dado à cobiça, ele é insaciável. Dessa maneira, o povo de Israel cresce, se desenvolve, tendo a honra aos pais, tendo a devoção aos mandamentos, como sendo um princípio para o bem da comunidade e não do indivíduo. Pastor, eu ainda não entendo o que Israel ganhava com isso. Quando Israel ocupa a terra prometida, e eles fazem isso debaixo de lutas, debaixo de guerras, eles precisam estabelecer as suas fronteiras. E a maneira como as suas fronteiras elas são resguardadas, passam primariamente pelos princípios dos 10 mandamentos e da honra aos pais. Eu não sei se você já percebeu o quanto dos nossos problemas sociais esbarram na falta de honra aos nossos pais. Já reparou nisso?
por não existirem famílias estruturadas, porque não existem pais com autoridade, e portanto os filhos crescem sem limites e sem disciplina, e eles não aprendem que eles não devem matar, adulterar, furtar, cobiçar. Será que isso tem relação com os índices de assalto, roubo, furto, assassinato, divórcio do nosso país? Será? Eu nunca esqueço. Um dia que eu estava naquela porta, me despedindo dos irmãos, e um homem se aproximou de mim e falou assim: pastor, eu estou muito feliz, porque o Senhor vai ter o 3º filho. Eu falei: mesmo, irmão, por que você está tão feliz assim? Porque a probabilidade dessa criança nascer e aprender a viver num lar estruturado é muito grande. Pum, joga aquela responsabilidade, né? Pá! Eu falei: amém, irmão, que Deus me dê sabedoria para poder fazer isso. E aí, uma outra pergunta que surge é: por quê que os casais hoje em dia não querem mais ter filhos? É medo de não ser honrado? É medo da responsabilidade que nos cabe? É medo? Lembrem-se que filhos são herança do Senhor. E Deus não dá herança podre para ninguém. Para ninguém. Por isso, honrar pai e mãe esbarra diretamente nos índices que eu citei agora há pouco. Pastor, eu ainda estou com um pouco de dificuldade. Qual é o significado de honra? Bom, como que a Bíblia aplica isso? A Bíblia aplica a honra diante de 3 possibilidades. A primeira delas é dar glória. E nesse caso é só a Deus. É dar glória ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Dar glória a Deus. Isso é honra. Isso é honrá-lo a Deus. Mas um outro princípio estabelecido na Escritura acerca de honra é quando se reconhece valor na pessoa. Por exemplo, quando Davi derrota Golias, o exército de Saul honra Davi. Ele reconhece Davi pelo seu feito e concede a ele a honra por aquilo que ele fez. Uma outra característica da honra é quando você trata com dignidade, com deferência a pessoa. Por exemplo, quando um profeta chegava em determinada vila, normalmente ele era recebido com hostilidade por alguns. Por outros que tinham consciência do seu papel, ele era honrado. Por isso, esse reconhecimento. Agora, quais são as implicações da honra que nós podemos tirar? Algumas palavras nessa noite. Primeira delas, honra, biblicamente, não é restrita aos pais. Nós devemos honrar também as autoridades. E como que nós honramos as autoridades? Ah, pastor, eu honro a autoridade que está de acordo com a minha linha política. A outra, eu malho mesmo. Malho no Facebook, malho no WhatsApp, malho no Instagram, eu malho mesmo. E aí eu uso palavras torpes, eu não estou nem aí, pastor. Porque se não está alinhado com a minha filosofia, eu não vou honrar. Percebe que isso é um problema? Porque o seu papel é honrar. O da autoridade é governar.
Se ele não faz o dele bem, utilize dos meios legais para o seu protesto, sem desonrar aquele que merece honra. Fale e viva como os profetas. Utilize os meios legais para que isso aconteça. Nós devemos honrar também, por exemplo, e foi a aula da escola dominical de hoje, os nossos gestores, os nossos chefes, as pessoas às quais Deus colocou como liderança debaixo da minha vida. Pastor, mas você não conhece, ele é inescrupuloso, ela é inescrupulosa. Cumpra o seu papel, utilize os meios lícitos para tomar atitudes. Não o desonre. Sabe aquela hora que você para tudo e vai tomar um cafezinho, e você chega e tem mais 3 pessoas tomando um cafezinho, e aí diz assim, tá brincadeira, hein, meu? Brincadeira, cara, você fez. Viu o que fez lá? Pronto, aquilo lá é pilha, né? Aí você fala, nossa, é verdade, meu, tá louco. Pelo amor de Deus, lá não tem. Aí começa a roda da desonra. O problema, sabe qual é? É que quem precisa ouvir, não ouve. E você acaba desonrando essa pessoa. Isso entra também para o meio eclesiástico, para a vida da própria igreja. Sabe? Pessoas que olham para a liderança da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, e dizem assim, não, eu vou honrar e vou respeitar essa liderança enquanto elas fizerem a minha vontade. Porque quando ela não fizer mais a minha vontade, eu dou no pé. Porque tem um monte de igreja interessada em mim. Tem um monte de igreja interessada no meu dízimo. Tem um monte de igreja interessada nos meus dons, no meu conhecimento bíblico. Percebe? A honra não gera benefícios pessoais, ela gera benefícios comunitários. Porque enquanto você estiver desonrando pessoas, nos corredores, no cafezinho, nas redes sociais, você está perdendo a oportunidade de protestar por meios lícitos. Mas como que eu faço isso, pastor? Bom, se numa reunião o seu gestor diz que a equipe vai ter que fazer alguma coisa que está contrária aos seus princípios bíblicos, termina a reunião, quando ele estiver na sala dele, você entra, fecha a porta, e só vocês dois, você diz para ele o porquê você não vai fazer o que ele pediu para você fazer. E assuma as consequências dos seus atos. Pastor, isso pode custar o meu emprego. Pode, mas pode custar também a sua maneira de desonrar essa autoridade. Eu fiz essa digressão aqui só para explicar biblicamente que a honra não é somente aos pais. Voltando para cá agora. Pastor, eu posso obedecer sem honrar? Isso é certo ou é errado? Obedecer sem honra. Esquece. Isso não existe. Pré-adolescente, olha para mim. Crianças, olha para mim. Jovens, olhem para mim. Seu pai diz alguma coisa para você, sua mãe diz alguma coisa para você, e diz assim, vá para o seu quarto agora. E você vai, pisando, né? Sua bruxa, seu monstro, eu não vejo a hora de sair de casa. Aí você entra no quarto e blá, mete a porta e blá. Você obedeceu? Obedeceu. Agora, onde ficou a honra nisso?
Meu filho mais novo, o Tito, ele estava com uma mania de mostrar a língua. Quando eu falava para ele assim, Tito, recolhe as peças do Lego no chão. Ele, Aí eu virei para ele e falei assim, não mostra a língua para mim. Ele fez assim, Vocês não viram, né? Ele fez assim, Obedecer, desonrando. Isso não existe. Honre os seus pais. Pastor, eu posso honrar sem obedecer? Pode. É possível. Sabe como? Quando você é filho de um casal que não é temente a Deus, e de repente surge uma tentativa dos próprios pais de iniciar você na bebida, no sexo. Você começa a namorar e sua mãe e seu pai chegam para você e tiram um preservativo do bolso e falam, toma filho, um presente para você. Nós desobedecemos, mas nós continuamos honrando-os por meio do nosso comportamento. Efésios capítulo 6, quando ele diz filhos, você sabe qual é essa faixa etária de filhos? Normalmente a gente imagina que, falando aí 12 anos, 13 anos. Biblicamente, é uma direção para uma faixa etária de até os 30 anos de idade. Porque era muito comum que até os 30 anos a pessoa ainda era considerada um menino, uma menina. Pastor, sou mesmo. E até essa idade, eles eram considerados infantis, imaturos espiritualmente. Qual é a idade mesmo que Cristo começa o seu ministério? 30. Morreu aos 33. Cristo atinge a sua maioridade cultural e inicia publicamente o seu ministério, para que a sua autoridade não fosse questionada, dizendo, é um moleque. Você vai ouvir um moleque de 25 anos de idade falando isso? Para nós, doutores da lei, com 30 anos, ele tem essa autonomia. Agora, a partir dos 30 anos, muitos casamentos aconteciam. E prestem atenção, é uma coisa importante que eu vou dizer agora. A orientação bíblica para que um casamento ocorra é: homem, deixe seu pai e a sua mãe, junte-se à sua mulher, e vocês se tornarão uma só carne. Enquanto nós não somos casados, a nossa submissão, a nossa honra primária é aos nossos pais. E às vezes, filhos e filhas não entendem isso, e nem pais e mães entendem isso. Sabe? Sabe quando o filho casa, a filha casa,
E você quer porque quer que ele te ligue todo santo dia? Para você ainda saber como foi o dia, como foi o trabalho, como foi a volta do trabalho, o que ele comeu hoje, se ele está se alimentando bem. Sabe? Quando uma mulher casada liga para a mãe para que ela busque conselhos, para que ela lhe dê conselhos, você está fazendo isto errado. Sabe por quê? Porque pai e mãe não têm a capacidade de ser parcial em situações assim. Sempre você vai ter razão. Mãe, quando sua filha te ligar, pedindo conselhos, falando mal do seu marido, diga para ela assim: filha, vai procurar o pastor Marcelo, porque é jovem. E eu te vejo daqui uns 2 meses. Filha, quando a mamãe ligar, querendo meter o dedo no seu casamento, fala para ela: mãe, eu vou resolver isso com o meu esposo e com o nosso pastor. Até o próximo Dia das Mães. Porque a sua honra primordial não está mais ligada aos seus pais. Está ligado agora ao seu marido e à sua esposa. Entender que essa honra transita é importante. É muito importante. Agora, caminhando devagar para o fim. Como que essa honra se manifesta nas diversas fases da nossa vida? Essa parte aqui eu peguei de um ciclo de honra desenvolvido, pensado, eu ouvi a primeira vez do pastor Ricardo Agreste. Fiz algumas adaptações. E ele diz assim: o primeiro modelo através do qual crianças são submissas e honram os seus pais é obedecendo. Crianças, olhem para mim. Crianças, olhem para o tio. Agora o tio vai falar para vocês. Dá tchau para mim aqui. Deixa eu ver quanta criança tem aí. Dá tchau, mais alto. Aí, olha para mim. É isso, olha para mim. Ótimo. Tchau para você. Olha para mim, ó. Vocês honram o papai e a mamãe obedecendo. Tudo que o papai e a mamãe disser, tudo que o papai e a mamãe disser, vocês obedeçam. Pastor, isso é uma afirmação perigosa. Eu estou partindo do conceito que nós somos cristãos, estamos numa igreja com homens e mulheres tementes a Deus. Esse é o preceito, ok? Os entendedores entenderão. Obedeçam o papai e a mamãe. Porque eles estão dizendo para vocês coisas para formar vocês espiritualmente, para ensinar vocês a serem homens e mulheres do coração de Deus. Obedeçam papai e a mamãe, ok? Adolescente. Já ouvi uns vixe aí, né? Adolescentes, vocês honram os seus pais e as suas mães quando vocês os respeitam. Essa é aquela idade em que as conexões neurais
estão fervilhando. E você aprende as coisas muito rápido. E isso faz com que você se sinta muito, muito, muito inteligente. E muito, muito esperto. Acredita em mim, é só um sentimento. De verdade, eu estou falando com respeito. Eles estão rindo, não sei porquê, mas eu estou falando com respeito. E isso brota no seu coração um desejo por autonomia, um desejo por liberdade. Mas você ainda está debaixo da autoridade dos seus pais. A sua opinião existe. A sua opinião, ela é importante. Mas sabe o que acontece? Você vai fazer a minha. É isso. Você vai fazer a minha, seu pai. Eu entendo a sua opinião, eu respeito a sua opinião, mas você vai fazer a minha opinião. Se você quiser honrar o seu pai e a sua mãe, adolescente, respeite-os. Não os desonre para suas amigas no WhatsApp. Não mande aquele áudio de 12 minutos, falando mal eternamente, porque o seu pai não quis que você fosse naquela festa. Porque a sua mãe não deixou você trocar o celular. Porque aquela calça que você queria era muito cara e não cabia no orçamento agora. Porque a escola que você sempre estudou, agora papai e a mamãe fizeram conta e não dá mais. E você vai perder todos os seus amigos. Não desrespeitem os seus pais. Aí nós crescemos. E quando jovens, nós tendemos a relacionamentos. E é na juventude que pai e mãe são honrados quando brota lá no nosso interior, ainda timidamente, um senso de admiração. Sabe? Você não verbaliza isso ainda. Ainda é muito para você verbalizar. E aí, quando você casa, e você sai da sua casa, passa um tempinho, você morre de saudade da casa do pai e da mãe. Sabe por quê? Porque a secretária não veio junto. E aí você viu que aquela mágica que acontecia, de você botar uma roupa suja no cesto, milagrosamente 2 dias depois ela aparecia no seu guarda-roupa, limpo, passado e cheirosa. E você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? E os homens veem que o salário que ele recebe parece que faz assim, ó. Porque tem boleto, tem imposto, tem aluguel, tem condomínio, tem IPTU, tem prestação, tem... Aí você lembra, a mulher lembra da sua mãe e fala assim, puxa, como que a mamãe conseguia, né? Nossa, como que meu pai conseguia? E a esposa fala assim, amor, vamos para Punta Cana? Aí você fala, misericórdia. Como é que meu pai saía de férias com 4, com 3? E nas férias eu estou indo para a casa dele? É a admiração que surge de um ainda tímido, né?
Mas sabe quando que essa admiração, ela irrompe e você honra seu pai e sua mãe? Nossa, quando você tem filho. Gente, é impressionante. Quando você tem filho e filha, cai uma ficha assim, tão monstruosa, que você passa a olhar para os seus pais como semideuses. Eles voltam a ser heróis, aquele herói que perdeu na adolescência, né? E aí, você precisa vencer uma barreira, que é a barreira da gratidão, sabe? De você poder sentar à mesa e agradecer por tudo que foi feito. Pelas noites de sono, pela escola, pelas viagens, pelos presentes. E às vezes, as mágoas do coração não permitem que você agradeça, e essa fase ela é pulada. Porque pai e mãe não é para sempre. Eles morrem. E você perde a oportunidade de honrá-los por meio do coração grato a Deus. Aí chega uma idade difícil. Uma idade em que eles já não conseguem mais se vestir sozinhos, se limpar sozinhos, se cobrir sozinhos, se alimentar sozinhos. Agora é hora de honrá-los cuidando. E ser fruto dessa geração tão individualista torna essa atitude extremamente pesada. E você perde a beleza de cuidar daqueles que cuidaram de você. Esse é o ciclo. Essas são as fases da honra. Aonde você está nessas fases? Onde você está? O primeiro desafio que eu tenho para você é esse: descobrir aonde você está ali. Segundo, perdoar. Perdoar. Pais erram. Erram feio. E quem sabe o perdão não é necessário para você nesse ciclo da honra. Erros sutis, erros mais grosseiros. O problema é quando você não perdoa e fica fora desse ciclo de gratidão, de cuidado, de admiração, de respeito, de obediência. Quem sabe não é hora de você ser restaurado. Restaurado no seu papel de filho, junto com os seus pais. Quem sabe saindo daqui, você não faz aquela ligação que há muito tempo você não fazia. Você não dá aquela ajuda que há muito tempo você não dava. Você não diz aquilo que precisava ser dito. Você não agradece tudo aquilo que foi feito por você. Adolescente, quem sabe, essa semana não é uma semana para você exercitar o respeito ao seu pai. Crianças, quem sabe, essa semana é uma ótima semana para você obedecer ao papai e à mamãe.
eu queria dar a você 2 minutos para você fechar os teus olhos e fazer uma oração.